Olá, sou o professor Virgílio Meirelles. Estamos começando a nossa segunda aula, né? 2.1 da aula de relação de parentesco, certo? Se você já está inscrito no canal, ative o sininho. Se não está inscrito, eu só peço você que compartilhe com seus colegas o conteúdo deste canal. Vamos lá. O que seria então a relação de parentesco? As pessoas unem-se em uma família em razão do vínculo conjugal ou união estável, de parentesco por consanguinidade ou outra origem e da afinidade. Esse é o princípio básico que nós devemos estudar. Clóvis Bevilacqua e Ponte de Miranda, eles definiam muito bem clara a questão do parentesco, né? Clóvis Bevilacqua dizendo que define o parentesco com relação que vincula a relação que vincula entre si as pessoas que descendem do mesmo tronco ancestral. Veja bem, Clóvis Bevilacqua, nós temos que dar todos os créditos e ressalvas a ele, porque ele escreve isso no final do século XIX, início do século XX, certo? Então, essa figura da paternidade socioafetiva, ela não existia. Então, nós temos que, quando pensar nessa questão de relação de parentesco, quando fala assim, Clóvis Bevilacqua, ele não conseguiu. Claro, tá? Cada um no seu tempo. Essa é a questão que nós temos que observar, cada um no seu tempo. E ainda vai na sequência, certo? A questão do Ponte de Miranda. Aí sim, já no final da década de 70 do século XX, certo? Ele já reconhece uma relação que vincula entre si pessoas que descendem, tá? Uma das outras, ou de autor comum, a consanguinidade, que é a mesma questão aqui de Clóvis Bevilacqua, que se aproxima a cada um dos cônjuges do parente do outro, a afinidade. Essa já é uma concepção já mais atual, ou que se estabelece pela ficção jurídica entre adotante e adotado. Ponte de Miranda já reconhece a figura do adotado, o que Clóvis Bevilacqua não reconhecia. Agnácio, tá? Ou agnação, é um parentesco que se estabelece pelo lado masculino. Isso aqui é só a título para você visualizar um pouco mais. Tá? E cognação é pelo lado feminino. Então, agnatio pelo lado masculino e cognação, tá? Pelo lado feminino. Em sentido estrito, a palavra parentesco abrange somente o consanguíneo. É isso que nós temos que pensar. Em sentido estrito. Porém, as pessoas são as pessoas que descendem uma das outras do mesmo tronco, certo? Então, quando a gente fala em parentesco, a ideia é sempre uma linha, como nós vimos na aula 2.2. Porém, em sentido amplo, a palavra parentesco abrange não só os consanguíneos, que eu tenho por afinidade, por outra origem, que é a inseminação heteróloga, ou por adoção. O Código Civil, no artigo 1593, o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Aqui está o sentido amplo da palavra da consanguinidade. Então, vamos lá. Afinidade é o vínculo criado pelo casamento que une cada um dos cônjuges ao parente do outro. Já a adoção é o vínculo legal à semelhança da filiação consanguínea, mas independente do vínculo de sangue. Esses slides aqui, vocês vão vendo que o consanguíneo está com trema aqui, eu preciso atualizar essa questão. Então, afinidade, relação que deriva exclusivamente de disposição legal, cônjuge está inserido na mesma posição na família de seu consorte, contando-se os graus da mesma forma, afinidade. No parentesco por afinidade, este ocorre tanto em linha reta como na colateral, nós falamos isso no encontro passado. Afinidade pode ocorrer do casamento ou da união estável. Pensar sempre nessa figura. Falando ainda mais sobre afinidade. Na linha colateral, os afins são cunhados,
Parentesco, como eu disse, que se extingue com o término do casamento. A afinidade em linha reta é sempre mantida, não se extinguindo com o fim do casamento ou da união estável. Por isso que a gente volta àquela figura. Sogra é parente. Tá? Sogro fica na linha, sogra fica na linha, não desaparece. Como também não desaparece os filhos do seu cônjuge ou do seu ex-cônjuge. Essa é a questão. Na hipótese da separação judicial, o vínculo da afinidade não é afetado. Por que está aqui essa figura da separação judicial? É importante você ter em mente que a separação ela continua existindo ainda, certo? Ela deixou de ter aquele plano de eficácia e tal, etc. Mas ela continua a existir. Separação, remédio, a medida protetiva é uma forma de separação, certo? O que extingue o casamento é o divórcio, tá? Na afinidade distingue-se a legítima da ilegítima, se decorre ou não do casamento, assim como na adoção, tá? Na afinidade distingue-se a afinidade legítima ou ilegítima, certo? Vamos lá na sequência. Então, reflexo da relação de parentesco. Vocês lembram que lá no final do encontro passado, eu falei a respeito, comecei a falar a respeito dessas questões de afinidade, tá? Pela questão do código, etc. e tal. Aqui a gente encontra os aspectos legais e morais, direito à sucessão, alimentos, não pode se casar um com os outros na linha reta e até certo grau de colateral, nós vimos isso na aula 2.0. Tá? Aspectos processuais, a suspeição e impedimento para citação, aspectos eleitorais, a questão da inelegibilidade e aspectos penais, agravamento da pena. Como fica a questão da presunção de paternidade? Isso aqui é bem interessante, porque a paternidade ela é sempre colocada num jogo de presunção. A paternidade, não a maternidade. A maternidade é certa. A paternidade é uma presunção. Então é o ato pelo qual o marido consente que sua esposa seja inseminada artificialmente com sêmen de terceiro. Ora, como que eu vou discutir a paternidade nesse ponto? A pessoa oriunda de reprodução assistida deve ter um vínculo de parentesco não só com os pais, mas também com os parentes desse na linha reta e colateral, certo? Então, vindo de reprodução assistida, né, nessa questão, inseminação artificial e os outros pontos, tá? A relação de parentesco mantém. É igual a questão da adoção. Uma vez que eu adoto a criança, eu não tenho opção. Os meus pais são contra a adoção. Não importa a opinião dos meus pais, tá? Não importa a opinião dos meus filhos, é um ato meu e do cônjuge, ou adoção unilateral. Agora nós temos a figura do parentesco espiritual. Quem é o parente espiritual? São os padrinhos, a madrinha e o afilhado, cuja existência o direito canônico sempre reconheceu, inclusive como impedimento matrimonial. Todavia, essa questão não é recepcionada no nosso direito. É uma questão muito mais ligada ao direito canônico do que propriamente ao nosso ordenamento. Então, eu posso me casar com meu padrinho, com minha madrinha? Sim. Certo? Agora, se eu estiver fazendo uma prova de direito canônico e vier essa pergunta, não. Tá? Deixando bem claro isso. Então, o vínculo do parente em linha reta, que é somente um esquemazinho que eu coloquei, tá? O vínculo parentesco aparece por linhas, reta e colateral, e a contagem se faz por graus. Eu aqui, tá? Para cima e para baixo. Não, aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, opa, peraí. Tá? E vai contando. Na linha colateral, tá sempre você aqui, pai, avô, tio, que é o irmão do seu pai, é sempre um colateral. Então, o primo aqui, ó, ele é sempre meu parente colateral em quarto grau. O primo, essa história de primo primeiro, primo segundo, não existe, tá?
Aí é outro esquemazinho aqui, como é que fica a questão, né? Mais claro, né? Primos, quarto graus, meus sobrinhos em terceiro. Aqui essa questão a gente fala do doador de sangue, né? Para quem que você pode doar, certo? Somente para essas pessoas. Aqui um esquemazinho mais complexo, não dá nem para ver nessa tela, tá? E linha reta. No parentesco em linha reta, as pessoas estão umas às outras, tá? Em relação aos seus ascendentes e descendentes. 1591. Mostrei. Vai sempre naquela linha, subindo e descendo. Já no 1592, os parentes colaterais ou transversais, tá? Que provém de um só tronco sem descenderem uma da outra. Essa é a questão dos colaterais. Como se faz a contagem de graus? Deixa eu voltar aqui, tá? Na linha reta, o vínculo refere-se aos ascendentes e descendentes, pais, filhos, neto, bisneto, avô e etc. Cada geração refere-se a um grau e a contagem ela é infinita. Parentesco em linha colateral, outro nome, oblíqua, deve ser contado galgando-se até o ancestral comum para depois ir ao parentesco. Deixa eu voltar aqui, certo? Aqui, ó. Eu quero saber quem é meu tio, eu tenho que ir no avô, no pai para poder voltar. Essa é o que está dizendo nessa como se faz a contagem de graus. A contagem de parentesco na lei civil está prevista no 1594. Na linha reta ascendente, a pessoa possui duas linhas de parentesco, na linha materna e na linha paterna, tá? Gente, aqui eu não estou falando uma questão de... Ah, Vigílio, por que você usa o termo linha materna e paterna? É porque a lei usa esse termo. Claro que quando eu falo hoje de relação de parentesco, quando eu falo de maternidade, paternidade, as escolas até não têm usado mais a figura Dia dos Pais, Dia das Mães, têm usado a figura do responsável. Então, esse responsável ele pode ser um ou dois. Pode ser duas mães, dois pais, ou uma só mãe, tá? Um só pai. Mas a lei hoje ela trata sempre da linha paterna e materna. E a gente tem que nos curvar ao que a lei diz. Certo? Na linha reta descendente surgem subgrupos denominados estirpes, que abrangem as pessoas provenientes de um mesmo descendente. Isso aqui fica claro, gente, muito quando nós formos estudar direito das sucessões, não agora. A importância da linha descendente no direito hereditário, o poder na herança, como eu disse, era atribuída por estirpe ou por cabeça, quando ocorre o direito de representação. O que é o direito de representação? É quando um dos possíveis herdeiros morre antes do autor da herança, tá? O que é, por exemplo? A minha irmã morre, mas a minha irmã tem 2 filhos. Quando os meus pais morrerem, tá? Os filhos vão herdar por representação. Então, não é que eu vou pegar, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho 2 irmãs. Uma irmã não tem filho. Tá? Então, na hora de herdar, eu pego a herança dos meus pais, divido para 3. Esquece essa questão de meieiro, vamos falar de grosso modo. Divido para 3. E esse 1/3 vira 1 e eu divido entre os meus 2 sobrinhos. Não é que eu vou pegar a herança, como a minha irmã faleceu, eu tenho 2 sobrinhos e eu passo agora a ter 4 herdeiros. Eu não tenho. É isso que está dizendo aqui, tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma lá no direito das sucessões. Parentesco entre irmãos pode ser bilateral ou unilateral, nós já conversamos sobre essa questão. Efeitos do parentesco, voltando, impedimentos traduzidos inegibilidade, casamento, testemunha, penal, fiscal, dedução fiscal, etc. e tal, imposto de renta chegando agora a 30/6 e direito sucessório. Filiação ilegítima. Gente, ilegítima, filhos naturais e espúrios, isso é só uma questão
doutrinária, não existe mais essa figura, certo? E pode ser, nos filhos espúrios, incestuosa, adulterina ou filiação civil que é proveniente de adoção, tá? Então, essa questão da filiação ilegítima, ela não existe mais no nosso ordenamento jurídico, certo? Vamos lá, a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá? Aulinha curta, 20 minutos, como combinado. Um abraço grande, tchau, tchau.